Bom dia. Mais um bate-papo semanal, mantendo a nossa tradição já. Estamos aí com mais de 50 vídeos no YouTube e vem crescendo constantemente. Todo mês nós temos tido um crescimento bastante legal, bom de ver a participação das pessoas, os comentários. Eu venho tentando sempre, na medida do possível, responder a todos eles, né? Algumas questões que a gente não consegue colocar nos vídeos porque é impossível abranger num vídeo todas as possibilidades, todas as probabilidades que a medicina inclui. Então, é sempre preciso lembrar que os assuntos comentados aqui, os assuntos falados aqui, vão dar uma noção geral dentro de cada assunto, dentro de determinada cirurgia ou determinada alteração. Mas é impossível a gente conseguir abranger a todas as especificidades que a medicina tem, né? Cada paciente é um universo único, então a gente nunca vai conseguir zerar o assunto, né? É impossível fazer isso. Para que isso seja alcançado, é preciso sempre analisar caso a caso. Então, em determinadas situações, vai ser necessário que essa pessoa procure um profissional na sua região, né, para poder identificar as necessidades do caso dela. Hoje eu vou responder a uma das perguntas que eu recebo constantemente na rede social, que é se eu opero paciente gordinho. Opero, mas é preciso fazer uma distinção entre aquela paciente que tem algum sobrepeso, que está gordinha, e que jamais vai ser uma paciente magrinha, porque a estrutura dela é assim. Nós precisamos lembrar que nós temos, principalmente no Brasil, que é um país com muita mistura, todos os tipos possíveis de biotipo, né? Então, pacientes muito altas, magrinhas, pacientes mais baixinhas, gordinhas. E nesse meio, tudo que é possível em termos de diferenças de estrutura corporal. E também é importante falar que esse padrão estético que a mídia coloca para a gente é irreal, possível, né? Eu, por exemplo, gostaria de ter 1,90 m, olhos azuis e o corpo do Schwarzenegger. Não vai ser dessa vez, né? O que eu posso fazer é tentar me cuidar o máximo possível para chegar dentro do que é possível para mim, tentar alcançar a melhor versão que o meu corpo pode ter, mas respeitando o meu biotipo, a minha estrutura. Eu percebi logo muito cedo que magrelo não vou ser nunca. Então, já que não dá para ser magrelo, não vou ter corpo de surfista nunca, vamos tentar ficar forte. Então, isso precisa ser dito. Não vai acontecer uma mudança estrutural no corpo de ninguém, né? Então, a gente precisa fazer com que as pessoas respeitem as suas individualidades e a sua estrutura. Mas dentro disso, a gente pode procurar alcançar o máximo possível para que as pessoas consigam se sentir felizes com a harmonia que o corpo dela pode ter, né? Então, voltando ao assunto da paciente que está acima do peso, é possível operar sim, principalmente depois de um bate-papo no consultório presencial, muito franco, muito claro, para que essa paciente entenda os limites que a cirurgia dela tem. Porque se ela está operando fora do peso ideal, é claro que o resultado vai ter algumas limitações. Porque nós temos a opção de chegar ao peso ideal. Mas nem sempre isso é possível, nem sempre isso é desejado. Tem pacientes que não querem emagrecer tanto e querem operar dentro do peso que ela se sente confortável. E nem sempre aquilo que é confortável para ela é o ideal. Pacientes que se sentem bem, por exemplo, com 60 quilos, e o ideal diz que ela teria que ter 50. E ela não quer ter 50 porque com 50
ela fica muito magra, ela perde bumbum, ela perde coxa, o rosto fica envelhecido. Perfeito. Mas ela também precisa entender que, operando fora do peso ideal, o resultado ideal pode não ser alcançado. Ou o resultado idealizado por ela pode não ser alcançado. Então, o que é feito é um papo muito franco, muito aberto, e é assim que eu trabalho. E aqui eu preciso fazer um parênteses, porque eu não gosto muito de falar do meu trabalho. A ideia da página é falar de cirurgia plástica de uma forma geral, até porque nós temos excelentes cirurgiões em um número absurdo pelo país. A ideia não é falar do André. Mas quando eu vou falar da minha conduta, é impossível não falar do André. O meu bate-papo com meus pacientes é feito dessa forma, de uma forma muito clara, como se eu estivesse conversando com um amigo de longa data. Então, aqui não se faz questão nenhuma do uso do doutor. Meus pacientes me chamam pelo primeiro nome, me chamam de André. Eu não faço questão nenhuma de ser chamado de doutor. O meu doutor, eu não nasci com ele, ele foi conquistado. Foi conquistado com muito estudo, com muita dificuldade, com horas e horas a fio, com a cara metida num livro ou num centro cirúrgico, mas isso não me torna diferente de ninguém, melhor que ninguém. Então eu não faço muita questão disso, e isso me aproxima do meu paciente. Né? Então eu consigo ter com ele uma conversa muito franca. E a conversa é nesse nível. Olha, você está operando fora do peso ideal. Então o seu resultado possível é esse aqui. Se depois da cirurgia você ainda se sentir mais estimulada e correr atrás e conseguir perder peso, manter uma atividade física regular, você pode melhorar esse resultado. E também é dito de uma forma muito clara que se depois da cirurgia não houver esse cuidado, o resultado vai ser perdido muito rapidamente. O principal é sentir que essa paciente consegue entender as limitações que o caso dela tem. Se ela consegue entender isso e é possível a cirurgia, eu vou operá-la sim. Mas também tem casos em que esse ganho, esse aumento de peso, esse sobrepeso ou a obesidade está num nível em que impossibilita a cirurgia. Porque a cirurgia não tem como ser feita ou porque ela está fora de uma área de saúde que vai possibilitar a cirurgia. Se a paciente tem sobrepeso, mas é saudável e entende as limitações da cirurgia dela, essa cirurgia pode ser realizada sim. Mas se ela tem sobrepeso ou está obesa, isso vai impossibilitar a cirurgia dela. E se ela não entende essas limitações? Se a paciente não tem capacidade de entender que operando fora de uma faixa de peso ideal, ela não vai ter o mesmo resultado que uma paciente que emagreceu, é melhor não operá-la, porque isso vai gerar algum conflito lá na frente. Mas se ela é capaz de entender as limitações do caso dela, não tem por que não operá-la. Porque a cirurgia pode dar a ela um estímulo a mais para chegar o mais próximo possível desse peso ideal. Então, na verdade, o que eu estou tentando dizer é que tudo depende de uma conversa muito franca com a paciente no consultório. Isso nunca vai ser feito em forma virtual. Precisa ser feito no olho a olho, porque é uma relação de confiança que precisa ser construída de forma presencial.